Ensino público é fogo, gente. Muito bem. Olá, nós estamos hoje aqui para a nossa aula de geografia a respeito dos blocos econômicos supranacionais. Para começar a nossa aula, nós vamos trabalhar esta pequenina apresentação que o professor trouxe para vocês. Vejam só, no momento em que nós atravessamos agora da globalização, existe claramente uma tendência à organização dos países em blocos. Essa organização dos países em blocos visam, basicamente, o aproveitamento das vantagens comparativas de cada país. Essa aula vocês vão encontrar lá no caderno 5, aula 2 e 3, página 334. Olá, é hora da revisão. Bem, a lógica dos blocos, então, pessoal, vamos falar sério. A lógica da formação de blocos econômicos, como o nosso Mercosul, por exemplo, né? Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela suspensa, né? É a seguinte: primeiro, aproveitar o que cada país faz melhor. Então, se eu faço vinho melhor do que o outro, eu vendo vinho para o outro. Se o outro faz queijo melhor do que eu, ele vende queijo para mim. E aí ele vai tomar vinho de boa qualidade e eu vou comer queijo de boa qualidade. Entendeu? Quer dizer, o que cada um faz melhor? Um faz melhor o motor do carro, o outro faz a suspensão, o outro faz a carroceria, não é? Então, vamos juntar tudo. E quem monta melhor? Quem tem mais mão de obra? Joga todas essas peças lá e ele monta. Porque, no final, o produto vai ter maior competitividade. Vai sair um produto mais barato, mais qualificado. A desigualdade entre os países vai diminuir. Além disso, quando você junta, por exemplo, todos os países da União Europeia, você tem lá 750 milhões de consumidores. Né? Quer dizer, já dá para, com alto poder de compra, dá para competir aí com a China, com seu 1 bilhão e 300, né? Supera os Estados Unidos com seus 300 milhões. Então você ganha escala, você ganha número de consumidores, número de pessoas para produzir, entendeu? E cada um produzindo o que faz de melhor, né? A acumulação se dá em menos lugares, e você sabe que quando o capital se acumula, ele permite mais investimentos, melhoria dos produtos. Então, ao invés de eu dispersar a acumulação, aí não seria acumulação, seria dispersão, eu junto essa acumulação em poucos polos poderosos do globo, facilitando dessa maneira o aumento e a melhoria dos produtos. Assim, no mundo globalizado, eu consigo concorrer, eu consigo pôr os meus produtos em outros mercados, ainda que estejam fora do meu bloco, porque eu tenho mais ou menos um mercado cativo dentro do meu bloco. E surge aqui também, para nós refletirmos um pouco, a famosa teoria dos arcos dourados. Lembra dela? Teoria dos arcos dourados, que é a seguinte: quanto mais comércio, menos guerra. A teoria dos arcos dourados diz que países em que há McDonald's, arcos dourados, países em que há McDonald's não entram em guerra, ou entram muito menos em guerra. Quanto mais McDonald's, menos guerra. Entenderam? Então, essa é a lógica das parcerias, que nem Brasil e Argentina sempre viveram as turras e agora são parceiros comerciais. E os dois ganham com isso. Né? E, por último, a lógica das áreas de consumo preferencial, quer dizer, aonde o mercado que eu domino, os países do bloco, eles compram preferencialmente produtos de países do bloco. Então, a Argentina compra do Brasil, o Brasil compra da Argentina, o Uruguai compra do Paraguai. Entenderam? O problema é ter cavalo de Troia, né? É você ter um traíra que abre a economia dele para um outro bloco, importa e vende os produtos desse outro bloco para você. Né? É a teoria do cavalo de Troia. Tomar cuidado com ela. Bem, a origem dos blocos remonta lá ao final da Segunda Guerra Mundial, né? Os Estados Unidos vieram de forma avassaladora para cima dos países europeus.
destruídos, detonados pela guerra, né? Então, o que os Estados Unidos fizeram? Para impedir o avanço do socialismo, eles, que vinha lá da União Soviética, no contexto da Guerra Fria, os Estados Unidos investiram pesadamente na recuperação da Europa e lá no Japão também, né? O chamado Plano Colombo, né? Na Europa foi com o Plano Marshall, tá? Em homenagem ao secretário de Estado norte-americano, general George Marshall. George Marshall, né? Ele dizia que levando paz e prosperidade, as pessoas não vão querer entrar para a órbita do socialismo. E aí os Estados Unidos investiram muito na Europa, muito, tecnologia, dinheiro, reconstrução, tudo isso aí. E possibilitou à Europa a retomada da atividade econômica. Porém, os europeus perceberam que se eles não se unissem, como se dizia na época, se eles não transformassem espadas em arados, se ao invés de se matar com as espadas, eles não pegassem a espada para cavar o solo, para nascer coisas, eles iriam se lascar, eles não iam conseguir competir com os americanos. Dessa maneira, nós começamos a ter blocos, né? Um bloco formado lá na Europa, por exemplo, o Benelux, né? Bélgica, Holanda e Luxemburgo, que depois se ampliou, né? Com os países da SECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que era Alemanha, Itália e França. E aí você junta Benelux, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, com Itália, França e Alemanha, você consegue ter a Europa dos seis países, que vão ter como centro decisório, né? Vão ser o centro decisório, Bruxelas, né? Vai ser a sede do Parlamento Europeu e tal. E vão expandindo o seu mercado, primeiro internamente, através do mercado comum europeu, para depois ir conquistando novos países, até chegar nos 29 países que hoje compõem a União Europeia, que vai indo sempre na direção de novas fontes de recursos. Vamos pensar o Mercosul, que está mais perto da gente. Ó. Brasil, Argentina, aqui esse eixo, o eixo que vai de São Paulo até Buenos Aires, ali, né, passando por Montevidéu e tal. A Bacia Platina. A Bacia Platina é o centro decisório do Mercosul, é onde está concentrada a produção, infraestrutura, pesquisa, desenvolvimento. Tá vendo? É o centro decisório. E a fronteira de recursos para o sul é a Patagônia Argentina, onde tem petróleo, gás natural, né? E a nossa Amazônia ao norte, passando também pelo Cerrado. Então, todos os blocos se organizam assim, né? Pega o NAFTA. O centro são os Estados Unidos. NAFTA, North American Free Trade Agreement, Acordo Norte-Americano de Livre Comércio. O NAFTA é assim, ó, tem um centro decisório que são os Estados Unidos, maior economia do mundo. E uma fronteira de recursos ao norte, que é o Canadá, de onde eles tiram petróleo, alumínio, água em grande quantidade. E uma outra fronteira de recursos ao sul, que é o México, de onde eles tiram mão de obra barata, também tiram petróleo. Tá? Então é sempre assim, um centro e uma fronteira de recursos. Essa é a teoria da distribuição dos blocos, né? Com suas áreas de consumo, tanto quanto ampliadas por todos os países que dele fazem parte. Como eu falei anteriormente, existem diferentes níveis de integração entre os países, né? Vamos dar uma olhada? Primeiro, uma zona de livre comércio, em que todos os países praticam a mesma tarifa interna. Tá? Então, você tem ali, por exemplo, vamos pegar cidades gêmeas, Uruguaiana e Paso de los Libres, né? lá na fronteira sul. Tá? Você tem uma zona de comércio livre. Corumbá e ali a cidade que é... Esqueci o nome agora. Polarizada por Santa Cruz de la Sierra. Né? São cidades gêmeas. Vão formando zonas de livre comércio. Assunção não, aquela do Paraguai. Eu não lembro agora. Foz do Iguaçu aqui no Brasil
e a cidade paraguaia lá, que tem a Ponte da Amizade, que o pessoal atravessa. Tá? Então, você tem essas zonas de livre comércio se formando. Com o passar do tempo, essas zonas de livre comércio vão formando uniões aduaneiras, quer dizer, você cobra a mesma tarifa de entrada e saída de produtos. Você cobra o mesmo valor, né, a mesma tarifa entre você e os seus vizinhos, as chamadas tarifas internas de comércio e as tarifas externas de comércio. Até que chega-se no mercado comum, em que há uma união dessas fronteiras econômicas todas, inclusive com a mesma placa de veículos. Vocês estão vendo aí, né? A nova placa do Mercosul surgindo. Então, a placa do Mercosul é essa placa que você não vê a cidade, você só vê o país. Outra coisa, pessoal, que vocês podem perceber é que existe também uma união, por exemplo, se você quiser viajar para a Argentina, você não precisa de passaporte, é só o RG, né? Argentina, Uruguai, Paraguai, acho que a Bolívia também e a Venezuela, você, quem quer ir para esses países, né? Mas sei lá, né? Você não precisa de passaporte, basta ter, e eles também, né? Basta ter o RG, né? Basta ter o documento. E tem o passaporte único do Mercosul também, que tem uma capinha vermelha, né? Que substituiu os passaportes de cada país. Isso tudo a partir do Tratado de Assunção de 1990. Por quê? O modelo de bloco criado lá pelos europeus deu super certo. A Europa se reconstruiu, começou a ser um jogador importante de novo na economia mundial. Tanto que a Europa conseguiu atingir os níveis da União Econômica e Monetária com a adoção de uma única moeda, o euro, a partir do Tratado de Maastricht, em 1999. As moedas nacionais desapareceram. Eu me lembro, na época, tinha uma moeda que circulava na Grécia já há 2.000 anos, o dracma, e foi substituído pelo euro. Da mesma forma, o escudo português, da mesma forma, a peseta espanhola, né, o marco alemão, o florim holandês. Todas essas moedas desapareceram e passou a existir o euro, que reflete a saúde financeira e econômica desses países, e por isso, um euro vale mais do que um dólar. E um dólar vale mais do que R$ 5. Aí você vai vendo a distância, né, entre as economias dos países. Tá? Bem, então tá aí, ó, as etapas da integração europeia, para formalizar isso que eu acabei de falar. Primeiro, Benelux, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Tá? Países muito pequenininhos que, se não tivessem se unido, iriam ser engolidos pelos americanos após a guerra. Depois, os outros 3 países, né, que eu falei, a Comunidade Europeia do Carvão e Aço e a Comunidade Europeia de Exploração de Energia Atômica para Fins Pacíficos, formada pela Itália, pela França e pela Alemanha. Juntou os dois, formou a Europa dos 6, ó, através do Tratado de Roma, assinado em 1957. Depois, começou a dar tão certo que começou a atrair mão de obra da própria Europa para esses países. O que eles fizeram? Ao invés dessas pessoas virem para a Alemanha, França, etc., esses países é que foram até esses outros com a União Europeia, com o mercado comum europeu. Primeiro a Irlanda, tá vendo? Depois os países da Escandinávia, a Noruega, a Dinamarca, né? A Suécia. Depois, nos anos 80, eles se expandiram para o Mediterrâneo, porque os portugueses, os espanhóis, os gregos, começaram todos a querer emigrar para os países da União Europeia. Então, não precisa, a gente vai aí. Aí, Grécia, Portugal, Espanha foram admitidos também na União Europeia. Até que, em 1999, eles assinaram o Tratado de Maastricht, que previa a substituição das moedas locais pelo euro. Em 1990, 91, né, acabou a União Soviética, acabou a Cortina de Ferro. Os países do leste europeu, Hungria, Polônia, Bulgária, os ex-países que compunham lá, os países que compunham a ex-Iugoslávia, né, Croácia, Sérvia, Eslovênia,
enfim, República Tcheca, Eslováquia. Esses caras começaram a ir para a Europa, para a União Europeia. A União Europeia falou, não, nós vamos para aí, segura. E expandiram suas fronteiras em direção a esses países europeus também, tá? O leste europeu antes soviético, né? Que fazia parte lá do bloco soviético, certo? Inclusive também com a reunificação da Alemanha em 1990, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui rápido, ó. Olha aqui o Mercosul, né? A União Europeia. Aqui, ó, tem os países do Magrebe, né, que junto com os países da África do Sul formam a União Africana. Aqui nós temos a APEC, tá? Então temos vários blocos aí, né? O ASEAN, a SEI, né, que é formado pelos países que compunham a ex-União Soviética, capitaneado pela Rússia, o NAFTA, olha aqui, ó, Estados Unidos, Canadá e México. Então temos vários deles aí, né? Tinha um em gestação que era a ALCA, continua em gestação, tá? Área de Livre Comércio das Américas. O Brasil foi contra. Uma unha aqui. O Brasil foi contra a ALCA. Por quê? Porque simplesmente as nossas indústrias iriam desaparecer. Você já pensou concorrer livremente com o comércio dos Estados Unidos? O que queria ocorrer? Né? Não teria jeito. Então, o projeto da ALCA foi meio que abandonado. Tá? Então, os outros aí são NAFTA, né? O Acordo Norte-Americano de Livre Comércio, a APEC, que é o Bloco da Bacia do Pacífico, o Mercado Comum Centro-Americano, composto por países como Nicarágua, El Salvador, Costa Rica, tá? A Comunidade dos Estados Independentes. Está me dando aflição essa unha aqui. Peraí, vou lixar minha unha. Me dando muita aflição. Só um minutinho. Vocês não devem... Pronto, agora sim. Ufa, já estava abalando minha psique. Uma unha para o aula, é verdade, né? Havia uma pedra no meio do caminho. Bem, então, vamos prosseguir aqui. Olha aqui. Então, nós temos aí esses vários blocos aqui. Né? Não é bem um bloco, aquilo que eu falei, né? Os tigres asiáticos, né? Países pequenos, plataformas de exportação, com uma grande capacidade de inserção no mercado internacional. Hong Kong, Taiwan, própria Coreia do Sul ainda, né? As zonas econômicas especiais lá da China, a cidade-estado de Singapura, né? O nosso querido Mercosul, o CARICOM, esse é outro bloco ridículo, meu Deus do céu. Ele junta países como Haiti, República Dominicana, Jamaica. O que a Jamaica vai exportar, né? Deixa pra lá. Bom, e nós temos a OUA, a Organização da Unidade Africana. Né? Os países do Magrebe, os países do Magrebe, que compõem lá a África do Norte, Argélia, Tunísia, né? E Marrocos, Argélia, Tunísia e Marrocos compõem o bloco do Magrebe, que são produtores de petróleo, estão do outro lado ali do Mediterrâneo em relação à Europa ocidental, falam francês, né, o que facilita bastante, e emigram em grande quantidade lá para a Europa, sobretudo a França. O grande problema deles é que eles são muçulmanos, né? Problema para os países europeus, não para eles. Tá? O grupo dos três aqui da nossa América Latina, né? Equador, Venezuela e... então a Venezuela fazendo parte do Mercosul e do grupo dos três, Equador, Venezuela e Colômbia, são vários deles aí, né? Os blocos são uma realidade mundial, como vocês podem perceber, tá? Bem, e aí? Quem vai levar a melhor, né? Aqui nós temos o símbolo da ALCA, né, da Área de Livre Comércio das Américas.
E temos também o Mercosul, que é contra a formação da ALCA. Tá? Os Estados Unidos defendem, desde o discurso de George Bush pai, em 1994, a integração entre o NAFTA e o Mercosul, formando a ALCA. Só que o Mercosul não quer, porque sabe, né, as dificuldades que essa integração vai trazer devido à desigualdade entre os países. Né? Olha lá, a ALCA agrupando todos os países da América num só centro consumidor, né? Só que a outra visão da ALCA é a dos Estados Unidos, né, da América do Norte, devorando os seus parceirinhos aqui da América do Sul. E sendo utilizada como cavalo de Troia para inundar os mercados latino-americanos com os produtos lá dos Estados Unidos, fazendo com que a gente não consiga mais produzir internamente, aumentando a nossa dependência em relação a eles. Tá? As tendências e cenários, né, mais importantes aí dos blocos, para nós começarmos, a expansão da União Europeia em direção à Rússia, assim que a Rússia se estabilizar e tal, né, já há uma troca bastante grande de mercadorias, né, gás natural, petróleo da Rússia e tecnologia, etc., da União Europeia, né. O aumento da influência do bloco da Bacia do Pacífico pelo aumento da importância da China, gigante China, né, no cenário internacional, tá? A ALCA está paradinha, né? Ainda existe lá o fórum e tal, mas ele não avança há mais de 20 anos, tá? A forte pressão dos Estados Unidos para que o Brasil diminua as suas barreiras alfandegárias, tá? E não tenha práticas, segundo os americanos, comerciais injustas, né? Principalmente nos produtos agrícolas. E, finalmente, a integração da África. O problema é que ali a África tem países muito pobres, né? Não há muito como fazer a complementaridade entre economias muito pobres que produzem basicamente a mesma coisa, né? E que tem uma forte ligação com o exterior. Outra tendência é essa daqui, ó, dois cenários possíveis, né? Uma integração, por exemplo, a ALCA integrando o Mercosul, NAFTA, Mercado Comum Centro-Americano, CARICOM, fazendo comércio com a União Europeia, que iria absorvendo blocos regionais, como o quadrilátero de Visegrad, né, sei lá, a CEI, né, a Comunidade dos Estados Independentes da Rússia, o bloco do Maghreb, lá da África do Norte, né, sendo meio que satélites da União Europeia, e lá na Bacia do Pacífico a mesma coisa, né, a ASEAN, etc., sendo aí aproveitados pela APEC, né, pelo bloco da Bacia do Pacífico. Esse é um bloco, é um cenário. O outro cenário é de um protecionismo entre os blocos, que é mais difícil de acontecer, porque há uma interdependência muito forte, né, tanto entre os países desenvolvidos, na troca de tecnologia, mercado, pessoas, quanto entre os países subdesenvolvidos e os desenvolvidos. Então tem uma integração muito forte, norte-norte e sul-norte. Não tem quase integração sul-sul. Aí tem umas teorias geopolíticas, né, que eu coloquei aqui, ó. Essa ideia de blocos vem desde 22, ó, 1922, após a Primeira Guerra Mundial. Já se previa aí, o Haushofer já previa aquilo que ele chamava de constelações imperiais, né? Formadas, então, por exemplo, Europa, Oriente Médio, África, capitaneado pela Europa, América, comandada pelos Estados Unidos, Rússia, né? E aqui essa comandada pela Inglaterra, né? Olha aqui, tá certo? Então nós temos aí várias, desculpa, pelo Japão, perdão, pelo Japão. Tá? Então nós temos na Bacia do Pacífico. Em 22 já se pensava nisso, ó. Haushofer também pensava que o mundo podia ser dividido em fatias, né? Uma fatia pertencendo aqui ao Japão, outra pertencendo aos Estados Unidos, e outra à Europa, outra à Rússia, incluindo a Índia, né? Dividindo o mundo como se fosse uma pizza aí. Tá? O controle da Eurásia, né? Ó, então, o Heartland da União Soviética, isso aqui já é da Guerra Fria, né? Ó,
Heartland da União Soviética, e se o comunismo se espalhasse, formando uma Rhineland, ou Hinterland, que é uma fronteira gigante de recursos para abastecer o coração da pátria. Né? Essa aqui é uma visão bastante pessimista lá, tá? A Eurásia controlando o mundo. Isso é só para vocês verem como essas ideias são bastante antigas. Pessoal, vou pedir em nome de Jesus para que até o nosso próximo encontro de geografia, vocês me mandem aí os exercícios dessas aulas 2 e 3, tá? Que tratam dos blocos econômicos supranacionais. Ok? Por favor, não deixem de mandar para mim esses exercícios. Agora eu vou pedir mais um pouquinho de paciência para vocês. Por quê? Já são 11h15. Vamos adiantar nossa aula das 11h30. Vamos fazer a correção dos exercícios de primeiro reinado e aí vocês já ficam livres. Tá? Eu vou abrir aqui, Professor, ó. Oi, amor. desculpa, mas Eu te só chamei. para te avisar, como eu não estou em casa, estou aqui na casa dos meus tios do interior, eu não estou com o meu material. Então, eu posso só te mandar, é, tipo assim, o resumo que o senhor pediu, vou mandar hoje para o senhor. E semana que vem, quando eu voltar para São Paulo, eu posso te mandar todas os capítulos das atividades que o senhor pediu? Claro, meu irmão. Quem está falando? O Lucas. Oi, Lucas, tudo bem? Sinta-se Tudo. abraçado, Lucas. Claro que pode, meu irmão. Sem problema nenhum. Fica Tá tranquilo, tá bom? bom? Se quiser Muito mandar tudo semana obrigado. que vem também, a gente vai com calma, vai fazendo aí tudo com tranquilidade. Se eu sou mais Obrigado. capitalismo ou mais comunismo? De nada. Olha, Monique, eu sou mais capitalismo, mas capitalismo de verdade. Não esse feudalismo disfarçado que nós temos aqui no Brasil. Um capitalismo que tem a concorrência, em que aquele cara que trabalha mais ganhe mais, em que aquele que é mais criativo tenha sucesso, né? Em que o seu sucesso não dependa do seu sobrenome ou da herança que você recebeu aí, das terras que você ganhou, etc. Eu não sou comunista, não. O professor Antônio, esse não é socialista. Né? Eu não, eu sou capitalista bem liberal, aliás. Tá? Bom, exercícios de primeiro reinado? Provavelmente, amanhã não. Semana que vem, a gente vai fazer independência do Brasil e já vamos juntar independência do Brasil com independência dos países latino-americanos. Esse é o plano. Vamos ver os exercícios de primeiro reinado. De nada. Olha, aqui é rapidinho, quer ver? Primeiro exercício. Página 288. Deixa eu só beber uma aguinha. E olha lá. No primeiro exercício, nós temos o seguinte: o funcionamento, a Monique, inclusive, já me mandou esses exercícios. E o Renan fez lá o Google Drive dele, e eu acessei ontem e vi o resumo dele sobre globalização. Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. É muito legal esse exercício porque ele permite ver as dificuldades da participação política durante o primeiro reinado. Olha lá. A paróquia é o centro, porque é ali que estão os registros escritos de nascimento, morte, etc., mostrando como a Igreja Católica era importante no Brasil naquela época, né? Então, um camarada que ganhe 100 mil réis, né, que é a moeda da época, 100 mil réis por ano, ele é um eleitor de paróquia. E ele pode eleger um outro cara, que é o eleitor de província, que é um cara mais rico que ele. Então, o cara de 100 mil réis elege um que ganha 200 mil réis. E quem ganha menos de 100 mil réis? Esse não elege ninguém. Os ricos votam e os muito ricos são votados. O eleitor de província pode eleger um outro cara igual a ele, que ganha 200 mil réis ao ano. Tá? Olha lá. Né? E esses eleitores de província é que vão eleger os outros deputados e senadores. Então, o voto é censitário, baseado na renda. Tá? Censitário, baseado na renda. E é indireto. É indireto. Então, um vai votar no outro que vai votar no outro. O voto é indireto. Tá? Quem podia participar? Mulher podia? Não. Claro que não. Então, o voto era censitário, baseado na renda, masculino apenas, indireto. E
como vocês podem perceber, em 2 graus, né? Um vota no outro, que vai votar nos outros. Tá? Censitário, masculino, indireto e em 2 graus. Ok? E o que está errado nos outros, né? Amplo e restrito, né? Que todo mundo podia votar? Claro que não, né? Universal, todo mundo podia votar? Não. É censitário. Universal, todo mundo podia votar? Não. Apartidário? Não, tinha partidos. Tinha o Partido Brasileiro, o Partido Português. Ô, professor, o que ele quer dizer com direto ou indireto nessa questão? Direto, por exemplo, você vota diretamente, por exemplo, esse eleitor de paróquia votaria diretamente nesse eleitor de província. Entendeu? Ele não precisaria desse intermediário aqui. Ó. Então, o cara de 100 mil réis poderia votar diretamente nesse outro cara aqui. E não é isso que acontece, né? Ele vota num outro, e esse outro que é mais rico que ele vai votar nos outros. Por isso, indireto. Entendeu? Tem uns degraus aí no meio. Entendi, E direto, você vota no presidente. Ó, vamos pegar um exemplo para deixar mais claro e aproveitar. É assim, ó. No Brasil, nós votamos diretamente no presidente da República, né? Olha que legal. Você vota direto no cara que você quer que seja presidente da República. E aí, aquele que tiver mais votos ganha. Jair Bolsonaro recebeu 57 milhões de votos na última eleição. Bem, nos Estados Unidos, o voto é indireto para presidente. Você vota em delegados ligados a um partido ou a outro, tá? E aí, esses delegados, que são chamados de supereleitores, é que, em conjunto, votam no presidente, é que escolhem o presidente. Tá? É mais ou menos assim que funciona lá, para assim, simplificar. Então, você não vota diretamente no candidato a presidente, você vota nos delegados, os chamados supereleitores. Bom, o processo de construção da unidade territorial e formação do Estado do Brasil tem que ser visto como fruto de um longo consolidar de interesses e projetos em disputa, o que nos leva a concordar com Ilmar R. de Matos, quando afirmou a impossibilidade de se conceber a consolidação do Estado brasileiro antes de 1840. Por quê? Porque haviam muitas disputas locais, né, até 1840, durante já as regências, nós vamos estudar depois da independência, haviam muitas disputas locais, tanto é que nós vamos ter as chamadas revoltas regenciais, né? Vamos ter lá balaiada, cabanagem, sabinada, farroupilha, enfim, balaiada, já falei de novo. Então vamos ter várias revoluções liberais em São Paulo e Minas Gerais, né? Então só aí que nós podemos falar em Estado brasileiro. Quais eram as dificuldades econômicas? Aqui ele pede para você falar especificamente sobre as econômicas, né? Que impediram o Estado Nacional antes de 1840, lembrando que 1840 é que nós começamos a exportar café de verdade, né? Tá? Então, o Estado brasileiro. A Monique deu uma resposta bem interessante também, levando em conta a, como eu vou falar, a articulação entre elementos políticos e econômicos, tá? Para ficar só nos econômicos, ó, após a independência, né? O Estado brasileiro não teve acesso a recursos financeiros próprios, precisou se endividar, tá? O setor agroexportador estava em crise, porque a cana-de-açúcar em crise, né? O café ainda não tinha aparecido como nosso grande produto, tá? O governo recorreu a empréstimos, sobretudo da Inglaterra, então aumentou o nosso endividamento, tá? Nós gastamos muito dinheiro com tropas, sobretudo na guerra da Cisplatina e também para manter o Estado coeso, né? Em 1824, combatendo lá a Confederação do Equador, depois todas as revoltas regenciais que nós vamos encontrar ao longo do período regencial. Né? E também não tinha dinheiro para manter uma estrutura administrativa forte em todo o território, até porque o território brasileiro é muito grande, né? E isso dificultava a existência dessa estrutura. Por isso tinha que contar com a igreja, tinha que contar com suas paróquias todas, né? Tinha que contar com a boa vontade dos
dos senhores locais também, né? Enfim, assim você podia manter, porque o Estado mesmo não tinha a presença dele garantida em todos os lugares do Brasil. E o café não tinha surgido ainda, né? Beleza? Deu para pegar essa número 2 aqui? Acho que vocês acertaram, né? Tudo bem? A gente só teve independência política, não tivemos. Aliás, até hoje, nós não tivemos. Ah, a Sofia também mandou, tem razão, Sofia. Até hoje, nós não tivemos independência econômica, né? Nós estamos ainda presos aí ao subdesenvolvimento. Muito bem. 11 horas 25 minutos. Encerramos, então, o nosso encontro de hoje. Na segunda-feira, voltamos aí com as aulas de filosofia e sociologia, né? Vamos ver como é que fica o horário. Peço que vocês vão fazendo aí os exercícios, tá bom? Não tem problema. Não tem problema. Vão mandando com calma, com tranquilidade. Lembrem-se que nós estamos ainda vivendo um período de distanciamento social. É preciso ter calma, paciência, tranquilidade para não abalar ainda mais a nossa psique que já está tão sobrecarregada. Ok? Não tem problema. Vai mandando. Você e todos vocês têm muito crédito, tá? Namastê, pessoal. Estou sempre à disposição no WhatsApp, tá? Fiquem com Deus. Namastê, Tchau, professor. tchau. Muito obrigado, viu? Bom dia para vocês.